a civilização se desenvolveu há mais de 6.000 anos no Vale do Rio Nilo, na África Central. Como acreditavam na vida após a morte, criaram o processo de mumificação, no qual os cadáveres eram colocados em grandes pirâmides. Arquiteturas essas que também exigiam conhecimentos matemáticos. Para suas criações, muitas pedras e mão de obra gigantesca. Mais de 30.000 trabalhadores foram necessários. Como eles conseguiam transportar blocos com até 400 toneladas por uma distância de 10 quilômetros, sem a ajuda de animais ou máquinas? Olá, estamos de volta e no bloco anterior estávamos discutindo sobre alguns avanços tecnológicos de alguns povos primitivos. Gedo, quer complementar alguma coisa? Sim, por exemplo, na grande pirâmide de Quéops, no corredor, nós vemos duas entidades segurando uma lâmpada elétrica. E aqui não é uma lâmpada mesmo, nós vemos o bulbo, o vidro, o filamento, o cabo saindo para o que parece ser baterias, indicando que eles conheciam a energia elétrica. Mas existe também o processo da galvanoplastia, existem outros processos, e com isso, com o tempo, talvez por influência de religiões, foi sendo esquecido, apagado, né, da lembrança das pessoas. Uhum. Márcia, como então explicar esses avanços tecnológicos? O ser humano ele evolui, a espécie humana, né, evolui por gerações. Nós tínhamos lá o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo neandertal, o Homo sapiens, e foi evoluindo, evoluindo, através de gerações, de conhecimento, de pesquisa científica, e assim a espécie humana foi evoluindo. E os próximos evoluirão a partir do conhecimento científico que a gente tem hoje. Não tem como provar cientificamente que a energia elétrica existe hoje, nós a usamos, tudo. A lâmpada, segundo a nossa história, né, foi inventada por, vamos dizer assim, inventada por Thomas Edison. Será que alguma civilização antiga tinha conhecimento disto? Se tinha, não influenciou em nada nas pesquisas e no resultado das pesquisas do Thomas Edison. Gedo. Bom, com relação à lâmpada, né, nós temos eletricidade hoje graças a Nikola Tesla, né, não Edison. Mas o fato disso ter existido e ter sido esquecido, né, a mesma coisa hoje. Se hoje houver um cataclisma cósmico, vamos dizer que um asteroide, né, venha parar aqui no nosso planeta, e um impacto desse, um objeto desse voando a 80 km por segundo, dependendo do tamanho, seria o fim da nossa civilização. Né? Mas vamos supor que existissem sobreviventes. Sim, pode né? continuar. Passado algumas gerações, quantos lembrariam que tivemos carros, veículos espaciais, satélites, computadores e vai por aí? Né? 30 anos basta para um carro desaparecer. Né? Então, Gedo. Bom, suponhamos que sejam de fato povos reencarnados de outros planetas, de outros tempos. Que povos seriam esses? Bom, no passado nós tivemos várias civilizações notáveis, a egípcia, né? A egípcia é bem curiosa. Nós saímos de um povo nômade, né, que de repente não há arqueologicamente nenhuma prova de um ciclo evolutivo gradual. Simplesmente se para e se constrói uma das maiores civilizações que o mundo já viu. Talvez aí uma influência de espíritos reencarnando aqui, por que não? Eu não posso desconsiderar isso por um simples exemplo. Se nós pegarmos a física, né, atual, né, até bem pouco tempo atrás, universos paralelos, múltiplas dimensões seriam consideradas absurdas. E hoje, né, a teoria das superquadras mesmo fala,
né, que o nosso universo teria, além das 4 dimensões nossas, né, 3 físicas, uma temporal, mais 7 dimensões que nós não conseguiríamos perceber, os nossos sentidos não conseguem apreender, mas eles existiriam. Também se fala que o nosso universo surgiu através da colisão de 2 universos paralelos. Né, teria surgido o nosso universo, que nós chamamos de Big Bang, seria o resultado de uma colisão de 2 branas, que são as responsáveis pela existência de 2 universos. Então, hoje, né, se fala isso abertamente, está se trabalhando, se fala da origem da gravidade fora do nosso universo, num mega universo superior, talvez por isso não conseguimos medi-la, né, ainda não conseguimos estabelecer o que é a gravidade, que é uma das 4 forças básicas do universo. Então, por que não? Por que eu não posso admitir a presença, né, de espíritos encarnados aqui na Terra, no caso, Exilados da Capela, uma obra do comandante Edgar Armon. Antes que você continue falando de Capela, eu vou transferir então a pergunta que você fez para a Márcia. Pois não. Por que não admitir isso, Márcia? Pelo motivo mais simples, porque não é preciso. Na ciência, o princípio básico é você não explique por mais o que você pode explicar por menos. Os egípcios foram altamente desenvolvidos. Na época do auge da civilização egípcia, tinha outras, né, culturas, outros povos com menos conhecimento, com muito desenvolvimento. Diferente do que é o nosso mundo hoje, não. Nós temos países e povos mais desenvolvidos, nós temos uma grande potência como os Estados Unidos, que domina praticamente o mundo, todas as grandes potências caíram, os Estados Unidos terminará por cair. E nós temos países que há ainda mais precariedade, né, de conhecimento, de acesso à cultura. Então, o que nós temos que lutar é por um mundo onde o conhecimento científico, as curas das doenças, as pesquisas todas nos diversos ramos das ciências sejam acessíveis para todos os seres humanos. Não é certo a gente falar que os Estados Unidos hoje é uma cultura dominante e mais desenvolvida, e que outros povos que vivem em outros países lá, mais pobres, mais miseráveis, ainda tendo que recorrer a meios mais primitivos, por exemplo, para uma simples cura de doença, não tem nem sequer ainda acesso ao antibiótico, são civilizações atrasadas. São contemporâneos, nós somos contemporâneos, vivendo dentro do egoísmo humano, que cada um quer mais para si, para o seu país e para o seu povo, e esquece que a humanidade somos todos nós que deveríamos estar caminhando todos juntos em busca de um mundo melhor para todos. Luiz Ricardo, você estava falando sobre uma obra espírita que é Os Exilados de Capela. Sim. Esses povos, alguns desses povos primitivos poderiam ter vindo de Capela? Sim, ou talvez representantes de uma civilização. A egípcia é apenas uma delas. Nós temos a sumeriana, nós temos o progresso da antiga China, né? A China nos legou coisas fantásticas, né? Inclusive os que seriam primeiros modelos de aeronaves. O Egito também, né? O pássaro de Saqqara, como Egito, é um planador. Nós temos o sistema de asa elíptica que foi usado, inclusive, num avião da Segunda Guerra Mundial, o Spitfire usa o mesmo tipo de asa, né? A asa elíptica. Então, nós vemos que o conhecimento deles transcendia muito aquilo que se acreditava de início. A civilização egípcia vai nos legar muitas surpresas ainda no futuro ainda. E fora as civilizações sul-americanas, que em termos de arqueologia são muito... Aqui, o continente americano, em termos arqueológicos, é muito pouco conhecido ainda, muito. Mas quando você fala em arqueologia, você vai falar em Grécia, você vai falar em Roma, você vai falar em Egito, né? Algumas civilizações asiáticas. Mas a América, né? O continente americano em si ainda é muito pouco conhecido. Então, eu também acredito que nós vamos ter muitas surpresas aqui. Agora, Felipe, não é impossível, né, que esses espíritos tenham vindo até aqui. Eles vieram aqui a princípio, né, foi uma encarnação obrigatória. Né? Eu até brinco com os meus colegas de rádio, ou ouvintes de rádio, que eu falei, se nós bobearmos, vão existir os exilados da Terra também. Ô, Luiz Ricardo, já que você disse que foi uma reencarnação obrigatória, né? Sim. E eles eram tão avançados assim, por que eles tiveram que reencarnar aqui? Justo. Bom, calma aí, eu peço para você responder no próximo bloco. A gente já volta.